Salve quebrada, como prometido tá aí, segunda parte do vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem. Não esqueçam, curte, compartilha, vamos fazer a mensagem chegar. Valeu, fica com o vídeo. E eu acompanhei no seu Insta que você tem uma irmã mais nova. Como que sua irmã te vê hoje e como você se sente no que você faz? Tipo, o que eu vou transmitir pra minha irmã? Então, a Raíssa, que é minha irmã, ela tem... Eu acho que ela tem uma influência muito grande em mim. Assim, né? Então, tudo que eu faço, assim, é meio que medido de como que ela vai ver isso. Então, desde o começo, eu já trouxe muito ela. Então, os eventos, eles geralmente acontecem à noite. Então, é mais difícil de eu levar ela, né? Porque ela acabou de fazer 15 anos. Então, é mais difícil de eu levar ela. Porém, eu sempre aproximei ela muito, assim, tanto das discussões, como olha esse vídeo, dela assistir vários vídeos sobre isso também. Então, mesmo não conseguindo geralmente levar ela, sempre que dá ela vai, mas quando ela não vai, ela tá perto dessas discussões. Então, eu sou a primeira pessoa que ela chega pra perguntar alguma coisa, tipo, olha, aconteceu tal coisa, ou então o que você acha de tal coisa. Sei lá, noção de mundo geral, assim. Então eu vou ser uma das primeiras pessoas que ela vai sentar pra perguntar. Então, mais uma vez, é aquela responsabilidade, né? De saber, tipo, da forma que falar, porque eu sei que eu influencio ela mais do que, tipo, sei lá, influenciar com a poesia. Eu influencio ela na vida. Então, é tomar um cuidado a mais, assim. A Raíssa tá em várias das minhas letras também, assim. Porque, de verdade, ela tem uma influência muito grande em mim, assim, de eu ter um posto, sei lá, de segunda mãe mesmo com ela, assim. Sabe? Então, eu sempre tento trazer ela o mais próximo possível, assim, de tudo na minha vida. Então a poesia é igual. E como é que sua família vê tudo isso? Então hoje eles vêm muito bem. É tanto que eu tive uma final no domingo de slam, e aí os meus pais e a Raíssa foram. E hoje é muito tranquilo. No começo teve não foi nenhuma crítica deles, mas foi uma coisa de tipo assim, eu chegava muito tarde dos eventos. E eu comecei com os eventos de 17 anos. Então eu chegava muito tarde, eu passei de ser uma menina que ficava bastante em casa pra menina que sai muito. Então teve uma coisa de tipo, olha a hora que você tá chegando, você tá saindo toda hora, e que não sei o quê. Então no começo teve isso. Quando eles viram de tipo assim, tá, ela tá levando isso a sério, a minha mãe foi a primeira a ficar tranquila. Tipo, não, beleza, vai lá, não sei o quê, faz mesmo e tal. Quando o vídeo estourou, eles ficaram com medo. Eles ficaram tipo, olha, tem muita gente que pode vir falar mal. Como teve bastante gente que falou, tipo, vídeo na internet vai ter. Principalmente de crítica, assim, então vai ter. Então, eles ficaram um pouco assustados, mas aí a minha mãe também viu a dimensão do que eu tava falando pra ela. E aí ela ficou mais tranquila, assim. Só pesava, até hoje, pesa um pouco a questão do horário, de chegar em casa. O meu pai, ele demorou um pouco mais. Porque ele não curtia os temas das poesias marginais mesmo, né? De ser mais forte e tal, então ele não gostava. Aí há pouco tempo a gente sentou e conversou mesmo, assim, que a gente não tinha sentado pra conversar ainda. Foi ficando um de cada lado assim mesmo, a gente sentou pra conversar. E aí a gente passou muito tempo conversando. E aí a gente se acertou, assim, ele entendeu como é importante pra mim e tudo mais. E aí hoje ele também é bem tranquilo, assim. É tanto que antigamente eu não mostrava minhas poesias pra eles. Hoje eu termino a poesia, eu já mostro pra minha mãe. E aí depois já, ó, pai, olha o que eu escrevi. Então hoje é muito mais tranquilo, assim. Eu lancei um livro recentemente e o meu pai foi uma das pessoas que mais vendeu o livro. Ele saiu no serviço dele e falou pra todo mundo: sabia que minha filha lançou um livro? Você quer comprar? Então ele vendeu vários livros no serviço dele também. Então isso mostra como teve essa evolução dentro de casa, né? Porque era uma coisa que eles não conheciam. Aí do nada eu comecei a fazer. Então não tinha como eles também do nada falar, ah, beleza, filha, vai lá. Eles tiveram todo o processo deles também, né? Mas hoje, assim, é suave, tranquilo. Como que é o nome do livro? Afrofênix. E do que ele fala? Então, o Afrofênix, ele contém as minhas poesias que falam sobre esse tema de militância, né? Eu fechei o livro nesse tema. E cada poesia, ela tem uma ilustração própria, feita pelo Léo Aguiar. Então, torna cada desenho ali único, né? Pra cada poesia, então ilustra ali bastante. E aí vai contar nessas poesias, né? Como eu tava falando, eu costumo falar sobre críticas sociais. Então as poesias vão ser sobre isso. E aí conta um pouco dessa vivência mesmo de mulher preta e da quebrada. Então os textos, eles se dividem bastante nisso, assim. E como é ser mulher preta na quebrada? E escrever um livro. E escrever um livro. É. Escrever um livro é muito louco. Agora, ser mulher preta quebrada é osso.
Mas eu fui aprendendo, né? Eu acho que a fase mais difícil é quando você descobre que você é mulher preta quebrada. Porque até então, quando você não descobriu, tá tranquilo. Você vive sua vida tranquilamente. Eu ainda sou privilegiada, né? Eu moro na quebrada, mas eu moro bem na quebrada. Então, eu ainda sou privilegiada nesse nível. Mas ser mulher e preta é osso, né? Porque quando você descobre isso, você vê como tem racismo em tudo e tem machismo em tudo. Então, quando as pessoas falam assim, nossa, mas você acha que tem racismo e machismo em tudo? Porque realmente tem, sabe? Então, quando você descobre essas coisas, você passa a ter uma visão de mundo diferente, mesmo de opressões que acontecem. E aí você tem que aprender a lidar com elas, né? Lidar com essas coisas. Tipo assim, por exemplo, meu pai é um cara preto, mas que diversas vezes ele vive tranquilamente, assim, enquanto eu tô louca. Tipo, o que tá acontecendo? Olha isso, olha aquilo, olha isso. E aí eu não sei quem tá ruim, sabe? Se é eu que tô louca atrás das coisas, ele que tá suave, sabe? Tipo, há muitos poréns dentro disso, assim, tanto de sanidade mental como outras coisas. Então, a gente parece que abre uma chave quando você descobre essas coisas, né? Mas é isso, os movimentos culturais e de luta estão aí pra gente conseguir firmar isso. E o livro foi um processo muito louco, porque eu tinha um ex-professor desse cursinho também. E aí ele ficava no meu pé, desde quando eu comecei a escrever. Eu tinha uma poesia, ele já tava, e o livro? Começa a pensar nele. Ele ficou no meu pé. E aí, pra mim, desde o começo eu não tinha material mesmo pra, tipo, fazer um livro. Então, mesmo tendo bastante poesia, eu falava, mano, não, eu não tenho texto pra isso. Deixa quieto. E aí eu ficava falando pra ele, eu não tenho texto pra isso, eu não tenho texto pra isso. Aí até que ano passado, eu participei do Slam São Paulo, né? Que o circuito de slam tem todo um processo, né? Desses 50 slams que eu falei que tem em São Paulo, eles rolam uma final, no final do ano. E aí, com todos os vencedores de cada mês. Que os slams acontecem mensalmente. Aí sai um vencedor. Aí esse vencedor vai representar aquele slam no Slam São Paulo. Aí do Slam São Paulo saem de 2 a 4 poetas para representar São Paulo no Slam Brasil. Quem ganha o Slam Brasil vai pra França representar o Brasil no Mundial. Então tem todo um circuito mesmo. E aí, ano passado, quando eu participei do Slam São Paulo, eu tinha feito um zine, que é um livrinho pequenininho, assim, com alguns versos só, que o pessoal dos slams tem bastante. E aí quando eu fiz ele, eu falei, o pessoal tá me cobrando algum material, zine eu consigo fazer. E aí eu fiz um zine, e aí eu saí pra distribuir esse zine, e eu vi que ele teve uma saída. E aí quando eu ganhei o Slam São Paulo, teve toda uma coisa de tipo assim, e aí, você tem livro? E aí, você tem algum material escrito? Você tem algum material, não sei o quê? E eu vi que o zine não tava mais dando conta. Aí eu peguei e falei assim, eu acho que tá na hora do livro. Aí eu peguei e chamei o Jonatas, que é o meu professor, que era meu ex-professor, e falei, olha, acho que chegou a hora. Falou, até que enfim, vamos lá. Aí a gente começou todo o processo, acho que no começo do ano, mais ou menos. Todo o processo mesmo, de manda poesia, ele arruma, né, e em agosto, na edição do Sarau do Capão, eu lancei ele. Então foi uma coisa muito louca, assim, porque eu acho que na minha cabeça parece que foi um estralo mesmo. Quando eu tive o livro na mão, eu falei, caraca, eu sou escritora. Então ser poeta, beleza. Mas na hora que eu peguei o livro, eu falei, caraca, eu sou escritora. Foi um processo muito louco, assim, então, que até hoje eu tô entendendo mesmo, assim, sabe? Já tem aí mais, né, de um mês, vou completar 2 meses já. E ainda tô nesse processo de estar em êxtase ainda, por ter escrito um livro. Então eu tô todo nesse processo ainda. Qual a sua visão referente à quebrada onde você nasceu e vive até hoje? Então, eu acho que o Capão, ele é como todas as quebradas. É que a gente tem uma coisa a mais, assim, né, de um estereótipo do Capão Redondo muito grande. Tudo bem, né, que no passado fazia parte, né, do Triângulo da Morte e era um dos bairros mais perigosos do mundo, assim, e tudo mais. Mas acho que hoje ele puxa ainda um pouco disso, e por causa das letras do Racionais também e tudo mais. Então, é quebrada, né, é favela, e como qualquer uma, é essa falta de oportunidade, é esse distanciamento do centro da cidade, é falta de oportunidade de maneira geral, assim, não só de acessar o centro da cidade, mas de espaço de lazer, espaço de culturas. Agora que tem a Fábrica de Cultura do Capão, mas ainda são poucos esses espaços, né, aqui. Então, como qualquer outra, é essa falta de oportunidade de infraestrutura também e tudo mais. Mas eu acho que é isso, sabe? Como qualquer outra quebrada, assim, a gente tá nesse meio. Porque geralmente quando você fala, de onde você é? Você fala Capão Redondo, a pessoa fala, vixi, eita,
Mas é essa coisa, assim, pra mim, sabe? De, tipo, de ter esse estereótipo, tanto por causa dos Racionais, né? Tanto por causa dessa coisa do Triângulo da Morte. Mas hoje eu acho que já é como qualquer quebrada. Você nunca teve medo de chegar muito tarde? Não. Como que era essa questão? Medo eu tinha, e tipo assim, nem de chegar tarde aqui na quebrada, né? Eu saía tarde do centro da cidade e tava com medo também. Meu, eu tô aqui sozinha e agora? Mas eu sempre tive uma coisa com meu pai, assim, mesmo no começo eles achando meio estranho, assim, sempre que eu chegava tarde, meu pai me dava um apoio. Então, meu pai ia me buscar no ponto, então, que tem perto de casa, na rua de cima, ele ia me buscar. Pai, ó, tá muito tarde, ele ia me buscar no metrô Capão. Então, ou então, olha, dá seus pulos aí, sobe de Uber, que não dá. Então, a gente sempre, tipo, não é assim também, né? É uma quebrada legal, mas chega aqui 1h da manhã e fica andando aí livre, sabe? Tipo, nenhum local é assim, né? Então eu sempre me preveni mesmo, assim, né? Meus pais sempre me ajudaram muito de, vou te buscar. Meu pai ficava no portão me esperando, então eu sempre tive esse apoio, assim, sou privilegiada nesse fator. A questão do racismo, como você vê isso hoje? Como é que você lida com isso? Então, o racismo, ele é uma coisa muito louca, né? Porque é um problema social no qual as pessoas falam que ele não existe. E aí, enquanto as pessoas falam que não existe, a gente vê quanto é um problema estrutural. Porque a estrutura tá montada e a estrutura é racista. Então as pessoas, elas vivem dentro dessa estrutura que é racista. E aí, muitas vezes, as pessoas não conseguem entender isso. Então, a gente saiu de um racismo que era escrachado. E as pessoas, tipo, afirmavam, sou racista e ponto. Pra um hoje de você tá sendo racista. Nossa, como você é extremista, agora tudo é racismo, não sei o quê. Então a gente saiu desse racismo escrachado pra um velado mesmo, né? E hoje, perante isso, eu sou uma pessoa forte. Eu sou uma pessoa forte. Tanto eu acho que pelo ambiente que eu vivo, de ter muitas pessoas pretas e muitas pessoas pretas que lutam e tudo mais, eu acho que eu me tornei mais uma pessoa forte, assim. Então, pra mim, lidar com isso é mais tranquilo. Eu sou aquele tipo de pessoa folgada mesmo, assim, sabe? Então, não sou aquela pessoa que a pessoa vai falar e eu vou ficar quieta. Então, isso afasta as pessoas de serem comigo. Mas é por isso que eu luto e escrevo tanto por causa disso. Porque eu sei que tem pessoas que recebem isso e calam a boca, sabe? Então, é isso que a gente precisa. E é muito fácil também eu estar aqui falando, não, eu sou forte pra caramba, eu sou forte pra caramba. Mas é óbvio que quando o racismo me atinge, que isso dói. Isso é óbvio. Mas eu acho que é exatamente um dos motivos, né, de racismo estar tão presente nas minhas letras. Porque eu sei o quanto isso é forte ainda na sociedade e o quanto a gente precisa lutar contra isso. Então eu tenho na minha cabeça assim de que se eu ainda tenho o psicológico pra bater de frente com isso, eu tô batendo. Tanto que se outras pessoas não têm psicológico pra isso, eu sou a primeira a falar, não faz. Fica na sua, fica tranquilo, tá tudo bem, sabe? Então enquanto eu tenho esse psicológico, eu tô ali. E eu vou seguir ali. Até o momento que eu falar, olha, pra mim deu. Deu, acabou pra mim, já lutei demais, tô bem, próxima geração você se vira. Sabe? Então, tipo, eu acho que esses são os processos, assim, a gente luta até onde der. A gente não pode forçar esse processo também. Então, acho que é isso. Como que você vê Tawane pros próximos anos aí? Onde você almeja chegar? Então, eu tenho alguns projetos, né? Porque eu quero muito conhecer os slams de outros estados, assim. Então, até agora eu conheço o slam do Rio, né? E só. E aí eu quero muito, tipo, ir em outras cidades, conhecer os slams e... Não pela vontade, tipo, de batalhar e de ganhar outros slams, mas de conhecer mesmo, assim. Nem sei se quero batalhar neles, sabe? De conhecer outros slams. Então eu quero muito fazer esse tour mesmo. Quero muito lançar outros projetos tô pensando já em um próximo livro, talvez, ou um livreto, algo menor, assim. Mas tô pensando nisso. E de desenvolvendo mesmo, principalmente interpretação, assim. Tô num projeto de querer fazer uns cursos de teatro também, pra ver se desenvolve mais interpretação e tudo mais. Então, acho que por enquanto, assim, esses são os projetos. É tanto conhecer outros slams, quanto essa coisa, né, de talvez vir com algo novo escrito e a interpretação, assim. Acho que por enquanto é isso. Hoje, pessoas, quem te inspira? Putz, eu vou ter que descer uma lista. Os principais, um top 5 aí. Top 5, difícil. Vamos lá. Eu comecei muito na poesia através da Luz Ribeiro, que foi a primeira pessoa que eu vi recitando poesia marginal. Então a Luz Ribeiro é uma das principais. A Jéssica também, porque ela começou a escrever comigo e ela tem uma escrita
inacreditável. Assim, inacreditável. O BK, que é lá da Zona Leste, e ele vem, sei lá, eu acompanhei o BK desde o começo, assim, e ele vem numa evolução muito grande e os corres dele é muito importante, assim, muito importante. Então, ele também. A Mel Duarte, que é um ícone da poesia, ícone mesmo. E o Mulambo, que é aqui da Quebrada também, é um MC. E as letras dele também são incríveis, e aí foge um pouco dos outros, né, que os outros são todos poetas, o Mulambo é MC. Mas por causa disso também, de além da poesia e além da música, ter um propósito de corre mesmo, sabe? De tipo, tá bom, eu tô fazendo isso, mas pra que eu estou fazendo isso? Então, esse pra que me interessa mais do que a poesia em si, sabe? Porque a poesia em si é você escrever, botar umas rimas, ou não, mas estruturar ele bonitinho. Mas pra quê? Quem você quer atingir com isso? Então, eu acho que quando eu falo de influência, eu penso mais nesse pra quê. E essas 5 pessoas, assim, são de uma importância muito grande. E quem você quer atingir? Eu acho que eu comecei escrevendo pra falar de minorias, né? Minorias sociais, de maneira geral. Hoje eu tenho um enfoque nas crianças muito grande, mesmo, porque se elas crescem sabendo disso tudo, tanto que eu faço parte de uma minoria, como que eu vou lutar com isso? Ou então eu não faço parte de uma minoria, mas isso tá acontecendo e como que eu vou fazer? Pra, né, não ser babaca. Então eu acho que se a gente educa, é aquela coisa, se a gente educa as crianças, a gente não vai precisar punir os adultos. Então, é esse clássico, assim. Então, eu tenho umas coisas com as crianças muito grande mesmo, de continuar trabalhando com elas. Então, participar do interescolar teve uma importância muito grande pra mim. Mas os meus textos sempre vão ser voltados pra minorias sociais. Então, é por isso que eu falo tanto de racismo, de feminismo, de luta de classe. Por isso que eu falo bastante sobre isso, assim. Porque eu acho que é o que precisa mesmo, assim, ser colocado pra fora, para as pessoas entenderem que elas não estão sozinhas, assim. Qual o recado que você quer deixar pra quem tá começando e pra quem não conhece? Qual o recado que você quer passar pra Quebrada? Então, eu acho que o recado principal seria que a poesia a gente pode fazer e ela pode ajudar a gente, e como escrever é legal. Então, assim, eu acho que desde pequena a gente fica muito numa coisa de escrever é tão chato, né? Tanto, redação, faz um texto, não sei o quê. A gente sempre acha que é muito chato, e quando a gente entende que aquilo é a nossa história e quem tá contando a nossa história é a gente, é uma coisa muito, muito grande, sabe? É grandioso, assim. Então, o recado que eu queria deixar é que a poesia, ela também é pra gente. Ela muda a nossa vida e a gente pode fazer ela. A gente pode produzir ela, né? E que poesia, ele é o puro sentimento e vivências, assim. Então, por que não falar dos nossos sentimentos, das nossas vivências? Então, claro que você vai desenvolvendo a sua escrita aos poucos, mas não existe poesia melhor ou pior. Existe poesia, porque é só sendo contada de diversos lados. Então, tudo é poesia e não tem coisa melhor ou pior. Você vai desenvolvendo a sua escrita aos poucos, mas que a poesia de todo mundo é boa. E isso é essencial, assim, porque as pessoas começam a escrever e acham que não tá bom e para. Mas escrita a gente desenvolve depois. Agora, poesia tá ótimo. Qual o conselho que você dá pra quem tá começando e aonde que elas podem procurar mais sobre? Tenha calma. Ninguém sentou um dia e falou, nossa, eu vou ser poeta, vou escrever um texto enorme aqui, pronto, tá pronto, deixa eu recitar ali. Não funciona assim. Tenha calma. Pesquise se for necessário, o máximo que você conseguir, né? Estude também, porque você vai estar escrevendo algo, se você for escrever algo mais desenvolvido, que saia de você, pesquise pra você saber realmente do que você tá falando. Mas os processos, eles são longos, então passe por cada um deles, sabe? Vai desenvolvendo a sua escrita aos poucos. Não tenha vergonha de expor o que você escreve, porque é a sua vivência e o seu sentimento, então não tá errado, sabe? Desde que você não ofenda ninguém, não tá errado. Então vai aos poucos, colocando essas coisas pra fora, que eu garanto que isso vai fazer bem. E pra onde achar? Nas redes sociais, você acha diversos coletivos. Geralmente, a pessoa cria o slam num dia, e um sarau num dia, no outro dia tem rede social. Então, procurem, sabe? Tipo, tem um dia e um mês fixo, um dia, né, no mês fixo. Então, vão procurando. Procura, Slam da Guilhermina, Slam Capão, Slam do Bronx, Slam das Minas. Tem muitos slams acontecendo. Sarau do Capão, Cooperifa, Sarau do Binho, tem muita coisa acontecendo. Então, vão atrás, procurem nas redes sociais que é fácil achar. Que o espaço é seu, agora é a hora de você falar o que vier no coração, passar seu recado, Qualquer coisa. falar de livro, rede social, é seu. Vai fundo. Tá.
Então, gente, me sigam nas redes sociais. Tawane Teodoro no Facebook, Preta Tá no Instagram. E respondo por lá, qualquer dúvida, qualquer coisa, chama nós. Meu livro pra comprar tem como achar pelo link do Instagram, que tá lá pela Amazon. E na minha mão também, então chamando nessas redes sociais a gente desenrola pra conseguir se trombar e fazer essa troca. E é isso. Uma letra sua que você mais gosta. Tá, eu vou tentar ela. Vamos ver se sai. O que mais dói na caminhada é ter que ser obrigado a escutar de gentinha do nada. A escravidão já passou e nenhum legado deixou. É tudo vitimismo, essa coisa de racismo. Nem existe mais isso. Vitimismo? Claro. Amamos não passar numa entrevista de emprego pelo simples fato de ser preto. Vitimismo? Claro. Amamos ter nosso cabelo chamado de ruim sem ele ter te feito nada. Vitimismo? Claro. Amamos ser a maioria da população carcerária. Vitimismo? Claro. Amamos quando a burguesia nos confronta, dizendo que ali não é nosso lugar, que cotas são privilégios, que pretos favelados deveriam estar em seu colégio. Vitimismo? Claro. Amamos que a USP só tenha 7% de negros, mesmo sendo uma faculdade pública. Amamos a desigualdade de classes lá dentro. Afinal, é tudo uma brincadeira, né? Pra que ligar pro preto favelado em escola de burguês? Tirar seus privilégios seria uma injustiça, né? Justiça. Sabe o que realmente é uma injustiça? É o extermínio dos meus pela PM, os padrões de beleza que nos sufocam, as piadinhas que escondem o racismo, de todo negro ser ladrão e as minhas manas negras ainda sofrerem com a solidão, de todo negro em cargo grande incomodar a casa grande. Tá fácil não, negão, mas aí, não pense que vamos desistir, pode se preparar que a revolução vem por aí, vai ter negro em cargo grande e sim, vai negar a minha identidade? Então segura, porque a nossa representatividade só vai crescer e nem venha tentar me embranquecer, porque erguerei dedo do meio, jogarei meu cabelo ainda mais pra cima, afinal. Não nasci essa negra maravilhosa pra você me chamar de exótica e só me procurar em situação erótica, né? Sei que ficará todo ofendido por ter seus privilégios atingidos, mas tudo só está no início. Pois pode esperar que o sentido da frase tinha que ser preto vai mudar.